A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. No vídeo de hoje vamos finalmente começar a história oficialmente de Abraão. Não que o vídeo anterior não fosse da história de Abraão, só que o casamento deles não é descrito na Bíblia, então eu só trouxe por trazer mesmo. A história de Abraão mesmo começa em Gênesis no capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas, então o vídeo de hoje será com essas partes. Deus chama Abraão e lhe faz promessas e Abraão no Egito. Eu espero já poder contar aqui com a curtida de vocês, os comentários de vocês aqui nos vídeos, o compartilhamento de vocês e caso vocês não sejam inscritos aqui no canal, inscreva-se na página para receber mais vídeos abençoados como esse aqui, das histórias da Bíblia de acordo com as novelas da Record, sem exceção de linguiça. Amém? Então, vamos lá começar esse vídeo com a história oficialmente de Abraão. Não no casamento, porque o casamento não está na Bíblia, mas Deus chamando Abraão. Abraão. Eu só consigo imaginar na emoção que é. Aliás, não dá nem pra imaginar, né? Porque isso nunca aconteceu comigo e nunca aconteceu no tempo presente. Aconteceu naquela época, porque naquela época os erros, os pecados da humanidade não eram tão graves, tantos tão horríveis quanto são hoje em dia. Mas imagina a emoção que seria o grau de, meu Deus, que daria no seu coração, no meu coração. Você está caminhando até triste, talvez, por um lugar, e do nada Deus te chama. Amanda, Abraão, ou seja lá qual for o seu nome. Meu Deus, acho que eu teria um treco. Mas, vamos acompanhar essa cena de acordo com os versículos da Bíblia. E aqui em Gênesis está assim. Ora, no versículo 1. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Olha uma coisa que eu acho interessante, só nessa passagem, nesse versículo. Deus está simplesmente dizendo assim: então, Abraão, agora vou pegar a tua. Não, é claro, não está nesse versículo, mas é mais ou menos isso que Deus diz. Agora você sai da tua casa, da tua esposa, com teus servos, da casa do teu pai, aliás, e você vai andar por aí, pelo mundo afora. Numa terra, e você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Fala-se, para fazer uma coisa dessa não é preciso ter muita fé mesmo. Fala. A cara que o Abraão faz nessa cena aqui, tipo... Deus falou comigo. Quem foi que falou comigo? Foi Deus? Foi Deus que falou comigo. Não creio. Não creio! Deus. Eu ouvi a voz de Deus. Será que foi a voz de Deus? Gente, eu ia ficar com a mesma cara de espanto. Acho que até pior do que a cara que Abraão ficou. Imagina. Ouvir a voz do próprio Deus, o próprio Senhor. Não aqui falando as escrituras, porque a Bíblia não existia naquela época, né? Ouvir a voz lá do alto. Entre tantas pessoas, Deus falar juntamente com você. Que emoção que devia ser, não? Eu acho que ia ficar assim, tum, com meu coração batendo desesperado. Deus falou comigo, diretamente do céu. Jesus amado. Eu acho que eu ia ter um treco só escutar a voz de Deus. Falando sério. Sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Senhor? Aqui o Abraão literalmente cai no chão, não vou falar isso, mas eu ia ficar assim. Eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo. Falou pra eu sair da casa de meu pai e pra ir pra terra. Ele vai me mostrar. De sério, eu ia ter um treco. Eu ia ficar morrendo de felicidade. Mas acho que eu também teria um treco. A Bíblia fala, tem um versículo na Bíblia que fala que o próprio Senhor fala que nenhum homem
conseguiria ver a voz de Deus, homem ou mulher, né? Homem, conseguiria ver face a face a Deus e permanecer vivo. Mas a Bíblia não fala que eles não conseguiram escutar a voz de Deus. Se bem que hoje em dia o mundo tá tão pecado que a gente é difícil não conseguir escutar a voz de Deus diretamente do céu. Porque o mundo tá muito em pecado. Nós estamos muito em pecado. Mas naquela época não era tão forte assim o pecado, então era mais fácil escutar a voz de Deus. Não acontecia toda hora, por exemplo. A primeira vez foi com Noé. Aliás, a primeira vez foi com Adão e Eva, né? Que assim erraram, mas conseguiram falar com Deus. A segunda vez foi com Noé. A terceira vez foi com Abraão. E vamos chutar em quase uns 2000 anos de diferença entre... Uns mil e poucos anos, é quase 2000 anos de diferença entre um e outro. Mas por que eu falo 2000 anos? Porque o Adão viveu quase 1000 anos. Noé viveu quase 1000 anos. E os descendentes deles também viveram bastante. Então, uns quase 2000 anos aí de diferença entre um e outro. Já o Abraão viveu bem menos, né? Dá os seus pouco mais de 100 anos. Foram antes deles, né, que viram bastante. Mas, cara, escutar a voz de Deus diretamente do céu era uma coisa que não era para qualquer um. Pode reparar. E farei de você uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o seu nome. E você será uma bênção. Continuando aqui a leitura do versículo 2 do capítulo 12, de acordo com essa cena. De Gênesis, entendeu? Gênesis capítulo 12, agora versículo 2, de acordo com essa cena. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Escutar uma promessa do Senhor é uma coisa que muitos de nós procuramos mesmo hoje em dia, agora. Escutar Deus falar diretamente do céu a voz dele, você será a única pessoa a escutar isso? Isso por si só também é um grandíssimo milagre. E Abraão viveu isso. Ele foi um dos primeiros, porque Adão foi o primeiro. Estou falando sem a convivência diária com o Senhor, ou seja, sem o Senhor andando, porque Adão e Eva tinham isso. A partir deles, depois do pecado, já não existia mais isso. Porém, Noé foi o primeiro depois de, sei lá, em torno de 1500 anos, quase 2000 anos, ouvir a voz de Deus. Isso quer dizer que não era toda hora que as pessoas ouviam a voz de Deus, era tipo uma vez na vida e outra na morte, literalmente. Uma nação? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Continuando a leitura de acordo com a na vista. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando Deus diz todas, não quer dizer apenas as famílias que descenderiam especificamente dele naquela época, mas até mesmo as famílias que seriam descritas como filhas de Deus através do pai Abraão, ou filhas de Abraão, filhos de Abraão. Que muitas vezes eu já vi isso, não só na própria Bíblia, mas também nos próprios púlpitos, nas próprias igrejas, não só na minha, mas também em diversas outras igrejas. Então, nós somos irmãos em Cristo e filhos da fé através de Abraão, porque ele foi, a Bíblia imputa, a primeira vez que a Bíblia fala de fé, não é com Noé, e sim com Abraão. Tanto é que a Bíblia fala que ele creu mesmo sem ter sinais naquela época, e isso lhe foi imputado para a justiça porque ele creu, mesmo sem ter muitas provas. Imagina quantos de nós hoje em dia a gente não pede prova disso, prova daquilo, tem tudo para Deus, e ele com sua incrível e infinita essa paciência, ele nos dá sinais o tempo todo daquilo que a gente pede. E Abraão não ficou pedindo sinais, não. Mas ainda assim, Deus deu. E acho que um dos maiores sinais foi justamente quando, um ano antes de a Sara ficar grávida, ou na verdade dar à luz ao Isaac, Deus fala que ele visitaria daqui a um ano Sara e ela daria à luz a um filho, menino, Isaac, que é da promessa. Lembrem-se, não foi Ismael a promessa. Ismael foi a impaciência, fruto de impaciência e de ansiedade. Isaac, sim, foi fruto da espera e da promessa. Amém? Continuando aqui a leitura dos versículos. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, seu filho e seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido,
e as pessoas que lhes acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Essa cena aqui eu não encontrei no YouTube, então deixei aqui essa cena do altar para abençoar vocês, amém? E continuando a leitura dos versículos da Bíblia acompanhando a cena. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar. Essa cena que vocês estão vendo aí do altar. Um altar ao Senhor que lhe aparecera. E agora, vamos continuar acompanhando a cena, lembrando que esse altar foi uma maneira de Abrão querer honrar ao Senhor por dar a ele direção e por se mostrar com ele em todos os momentos. E agora, continuando o versículo da Bíblia de acordo com a passagem na cena. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, como a gente vê aqui. Aqui na Bíblia, não está especificamente essas falas que vão vir a seguir do Abraão. Mas assim eu achei interessante deixar essas falas porque elas mostram um pouco da humanidade de Abraão, quanto ele se preocupava e se portava com os servos e todas as pessoas de sua família, membros que acompanhavam ele, que estavam em sua comitiva, que estavam seguindo para ele, com ele junto para Canaã. Afinal de contas, não era só Abraão e Sara, tinha muita gente com ele, inclusive Ló e os servos de Ló, e os restantes que estavam com Ló também. Então, acho importante deixar isso. Senhor, me mostre para onde ir. Não sou um líder nato como meu pai. Preciso da sua direção. Famílias inteiras dependem de mim, Senhor. Continuando aqui o versículo. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. E agora as próximas cenas serão de Abrão no Egito. Então, continue acompanhando aqui comigo, amém? E frisando, Abraão ergueu esse altar não só para buscar a Deus, mas também como uma forma de demonstrar respeito e gratidão ao Senhor por sempre estar diante dele. Porém, ele queria direção, porque Deus falou: vai para a terra que eu vou te mostrar. Só que Deus não ficou lá na direção. Então, Abraão tinha essa necessidade de continuar peregrinando e perguntando para o Senhor: Senhor, em frente, direita, esquerda, centro, norte, sul, leste, oeste, como é que é? Afinal de contas, a gente só segue para um caminho sob, debaixo da direção do nosso Senhor Jesus. Amém? Abraão no Egito. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar porquanto era grande a fome da terra. Pois é. Alguns anos, umas centenas de anos, provavelmente após o dilúvio, houve nova fome na terra. Aliás, nova fome não, né? Houve fome na terra. E aí o Abraão resolveu descer para o Egito. E mesmo assim, as coisas lá no Egito não seriam nada fáceis nem para ele, Sarai e toda a sua comitiva, incluindo seu sobrinho Ló e a família dele. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Ai.
Mas em qualquer lugar que eles forem, aparentemente eles teriam problemas, porque se for por conta de beleza, se bem que nesse caso aqui, o motivo é que Faraó tinha muitas esposas, né, muitas mulheres, então para ele tomar uma nova esposa estrangeira não seria problema, até porque muitos anos, muitos centenas de anos, milhares de anos depois, o próprio Salomão, que era um rei judeu, tomou muitas mulheres, inclusive, entre elas uma das primeiras, uma princesa egípcia, que foi uma das que perverteu o coração dele para adorar muitos deuses. Ah, que complicado. Eu queria que você começasse a usar um lenço no rosto. Por quê? Fiquei sabendo que o faraó gosta de tomar a mulher dos outros. Mata o marido e fica com a mulher dele. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Pode parecer incrível isso, pode parecer inacreditável uma coisa dessas, mas realmente iria acontecer. E de fato, Faraó veio a se encantar por Sarai, mesmo ela sendo já idosa, porque mesmo sendo já idosa, ela era uma mulher muito bonita. É uma coisa até rara hoje em dia, né? Porque pra mulher se sentir bonita, parecer bonita, é cheio de procedimentos na cara. Eu não tenho procedimentos não, tá? Por isso que eu quero que você se cubra. E caso alguém pergunte, diga que é minha irmã. Assim eu poupo minha vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. A Bíblia está falando que Sarai, mesmo na velhice, era muito bonita, porque mesmo sendo idosa, ela era muito bonita. Isso chamou a atenção primeiramente de umas pessoas influentes ao redor do faraó, e posteriormente do próprio faraó, como nós vamos ver a seguir. É ela. Tava à sua procura. Sua beleza é mesmo inesquecível. Nunca vi nada igual. Apesar dessa cena aqui não ser exatamente bíblica, assim, não ter a descrição da Bíblia, essa descrição mostrando como essa na Bíblia, decidi deixar ela nesse vídeo de reação porque é uma forma de enfatizar que esse homem, que era um dos generais do faraó, um dos príncipes do faraó, como diz na Bíblia, ficou encantado pela beleza dele, e assim como ele ficou encantado, o próprio faraó iria se encantar muito, se interessar muito por Sarai por conta de sua enorme beleza. E essa cena aqui enfatiza bastante isso. Acredite em mim, grande faraó. A irmã de Abrão é de uma beleza singular. Posso garantir que ficará maravilhado quando a conhecer. Sei que essa mulher vai lhe agradar e muito. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Que sorte o Abraão teve, né? Tô brincando, gente. Não é sorte, não. Mas Deus foi muito bom com eles depois disso. Muito bom. Porque deu um livramento pro Abraão e sua esposa. Traga a irmã de Abrão até mim. Como vocês viram aí, é claro que provavelmente foi bem diferente a cena, a reação do faraó e o próprio Abrão na época e a própria Sarai. Mas talvez tenha sido algo parecido com isso e vamos continuar a leitura da Bíblia aqui. Este, faraó, por causa dela, Sarai, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Foi uma maneira de comprar, digamos assim, a Sarai, porque o faraó não tinha intenção de deixar a Sarai ir embora tão cedo nem tão tarde. Mas essa atitude teria consequências para Faraó e todo o seu reino. Consequências bem negativas. E que em troca receberão alguns presentes que já reservei de antemão: ovelhas, jumentos, camelos, grãos, servos e servas. Como o Faraó foi generoso, não? Bem generoso, né? O que o encantamento por uma mulher não faz. Uma mulher de Deus, inclusive, né? A beleza do Espírito Santo. Se bem que o Espírito Santo não tinha descido nessa época, então foi a beleza do Senhor, né? O amor do Senhor embelezando o rosto de Sarai. Porém, como eu disse, essa ação trouxe
Consequências severas para Faraó e todo o seu reino, sim, o reino todinho. Aliás, especificamente as pessoas no palácio de Faraó pagaram por isso. Você também tá amaldiçoado, você que tá! Vocês viram, né? E não foi só o Faraó e duas mulheres dele, não. Foi a casa todinha de Faraó que ficou assim. Só que, infelizmente, a cena da novela não mostrou isso. Mostrou apenas duas das esposas de Faraó e o próprio Faraó com essas chagas no rosto. Vamos ver aqui o versículo correspondente. Porém, o Senhor puniu o Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Quem sabe agora o Faraó aprende a não mexer com a mulher dos outros, né? De nacionalidades e, digamos, adoração a Deus de uma forma diferente, né? Enquanto que Faraó e seus servos e nobres de sua casa serviam a vários trocentos deuses diferentes, Abraão servia sempre ao único e verdadeiro Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. E foi ele quem puniu Faraó e sua casa com essas pragas. Sarai é a esposa de Abrão. Mas a fúria do seu Deus seria maior, não é? Por que essas feridas, essa febre, essa dor? Que é isso que você me fez? Por que não me disse que Sarai é a sua mulher? Parece que as coisas eram muito extremamente mal para Faraó. E na verdade, a novela mostrou um pouco, mas mostrou que todo o palácio de Faraó teve as chagas. E nem mesmo as pessoas que estavam no calabouço, nas prisões, tiveram um tantinho assim sequer dessas chagas. É, quando Deus quer punir, ele pune, né? Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Agora Faraó tá irritado, porque quando o Abrão não quis entregar a esposa, quando ele falou, ela pode ficar de boas comigo, né? Ela pode ficar em segurança comigo. O Faraó não quis escutar, e agora, só depois que Deus meteu uma chagas em Faraó e todo o seu palácio, é que Faraó caiu em si, né? Isso acontece muito mesmo hoje em dia, né? O que falou? Minha irmã. Por isso a tomei para ser minha esposa. Agora está aí a sua mulher. Tome ela e vá embora. Sei todo o seu povo maldito. Leve tudo que tem para fora dessas terras, inclusive tudo que tocou. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Tudo que Abrão chegou trazendo ao Egito, e até o que ele ganhou no Egito, foi-se embora com ele e com a sua comitiva, com os homens de Faraó acompanhando para ter certeza de que não ia ficar absolutamente nada nem ninguém para trás. Foram só umas simples chagas e Faraó ficou do jeito que ficou. Quando Deus quer fazer uma pessoa pagar, ele consegue. Ah, como consegue. O faraó mandou que entregasse a você esses animais, bronze, joias e esse servo. Um agrado para aplacar a fúria do seu Deus. Meu Deus é justo. Essas riquezas não podem comprá-lo. O sacerdote Radamés mandou desejar uma boa viagem e que vocês nunca mais retornem. Pois é, né? E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. E Abrão, Sarai e toda a sua comitiva saíram do Egito com a cabeça erguida e muitos presentes mesmo, entre servos, escravos e animais, e ouro. Muito dinheiro, é claro. Ainda saíram honrados do Egito, hein? Honrados. E é assim que Deus trabalha na vida daqueles que o amam e o servem. Amém? Na sua vida e na minha também. Se vocês gostaram de acompanhar essa parte da saga de Abraão no Egito, não esqueça de curtir esse vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo aqui. Comentar aqui embaixo o que vocês acham de acompanhar a novela Gênesis dessa forma. Compartilhar esse vídeo aqui com seus familiares, amigos, pessoas a quem você queira abençoar. E seguir aqui nossa página e ativar o sininho para receber notificações de mais vídeos como esse aqui. Amém? Muito obrigada a todos vocês que têm acompanhado esse vídeo até aqui. Esse aqui especialmente. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora, Abraão e Ló separam-se. O capítulo 3 inteiro. Se assim o Senhor me permitir. No próximo vídeo, é claro. Tchauzinho!